Boa noite. Eu vou pedir esses 3 minutos que falta aí para eu poder compartilhar com algumas pessoas essa live, né? E aí depois eu vou começar explicando. Esse vídeo de hoje ele é um lançamento, né, da minha pré-campanha de pré-candidato a vereador por Teófilo Otoni. E nesse vídeo eu quero explicar para as pessoas quais que são os pilares, os 5 pilares, né, da minha campanha. Quais que são os projetos que eu pretendo defender caso for eleito na Câmara Municipal, tá? Deixa eu só compartilhar com algumas pessoas aqui, né, porque aí eu terminando de compartilhar eu venho e... Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com esse grupo. Deixa eu ver com mais... Enfim, grupo eu acho que é só esse mesmo. Deixa eu voltar aqui. Isso. Isso é meio que uma novidade pra gente, né? Porque até então nós não tínhamos... Devia ter sim uma forma de marcar mais. Vamos lá, vamos marcar todo mundo que tiver pelo menos online aqui. Né? Os que tiver online eu tô marcando. E no mais eu vou compartilhando com... No WhatsApp eu vou compartilhar bastante também. E aí eu vou pedir que... Opa, mais um online aqui. Opa, mais um online. Outro. Vamos lá, vou marcar uns que não estejam online também. Que são pessoas que eu acredito muito que se interessam pelo meu projeto de campanha. Opa, deu errado aqui, mas vamos lá. Esse daqui. Essa também. Esse. Deixa eu ver se eu acho mais gente online aqui. Mais um. Deixa eu marcar essa pessoa aqui também, que mesmo não estando online, eu vou marcar ela, que logo eu acho que ela aparece aí. Outro. Eu ainda tenho uns 2 minutos aqui para marcar algumas pessoas. Vou tentar compartilhar também, mais um. Isso, eu acho que online são só essas pessoas mesmo. Vamos lá, mais esse daqui. Vamos lá. Mais um. Opa, outro aqui. Outro. Opa, assim não. Este. Opa, mais um. Esse aqui também, mesmo que não esteja online, eu vou marcar ele. Essa também. Vamos lá. Mais este. Esse é muito... Todos são importantes, né? Mas... Vamos lá, vamos. Então, eu acho que são esses mesmo. Isso, a gente já tem umas pessoas aqui, ó. Já temos compartilhar. Não, eu queria, deixa eu ver. Como que eu faço pra mim? Vamos lá, deixa eu... Aí... Mas... Aí, deu uma clareada aqui. Deixa eu só compartilhar com algumas pessoas aqui. Interessante seria como que eu vou fazer aqui. Watch. Ao vivo.
Deixa eu buscar aqui. Como que eu... Como será que eu consigo para... É, Natael. Deixa eu assinar para o Natael aqui. Assinar para a Tati também. Ah, bacana, pessoal. Deixa eu só procurar um auxílio aqui. Ô, Fran, chegou o link para você? Compartilhei, peguei lá na página. Tem como você me mandar o link para eu compartilhar ele no WhatsApp? Grande Vinícius, deixa eu assinar para o Vinícius também aqui. Deixa eu procurar ele aqui, né? Que ele entrou antes. Vai aparecer aqui. Então, pessoal, basicamente, deixa só um minuto só para Franciane. Isso, ela enviou aqui, aí eu vou compartilhar também. Opa, não, nem é para isso não. Vamos lá. Caminhar mensagem. Só vou compartilhar com algumas pessoas aqui e já vou começar a falar com vocês. Ela não vai ser um vídeo muito grande não, que é igual eu expliquei no início. É basicamente para explicar quais são os 5 tripés, ou melhor, as 5 bases da minha campanha, tá? Vou dar uma compartilhada aqui no Face, ou melhor, no WhatsApp. E aí eu volto com vocês aí logo. Vamos lá, deixa eu ver. Esse daqui. Esse também. Aqui também. Vamos lá. A minha campanha para vereador, o vereador ele não tem muitas possibilidades. Na maioria dos casos, quem é que de fato, quem faz quase tudo é o prefeito, né? Mas assim, como legislador, né, caso eu venha a ser eleito, eu escolhi 5 metas, que são essas 5 metas que eu irei abraçar e carregá-las comigo até o final do meu mandato. A primeira delas, para mim, é a mais interessante, que é a educação integral e integrada. A educação integral e integrada, ela é diferente da educação em tempo integral. A educação em tempo integral é onde a criança ela chega na escola às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. E aí ela convive com as mesmas coisas, com as mesmas situações que ela conviveria se ela estivesse ali de 7 às 11. Pouca coisa muda. Muda muita coisa? Muda. A criança ela vai ter uma alimentação melhor, a criança ela vai ter durante a tarde ali um acompanhamento de vários profissionais.
Só que a educação integrada ela é um pouco diferente. A educação integrada ela visa integrar de fato essa criança à sociedade. Porque não basta que eu pegue uma criança, coloque ela para ficar ali de 7 ou 8 da manhã até às 5 da tarde. É preciso que, ao estar lá, essa criança ela tenha com o que ocupar o seu tempo. Porque se eu for pegar um exemplo, a educação de tempo integral, ela tem algumas oficinas. Só que essas oficinas, elas normalmente são com os mesmos colegas de sala, elas são com os mesmos professores, o ambiente no geral é o mesmo. A educação integrada ela tem essa diferença. A educação integrada ela tenta ambientar a criança a outros lugares. Um bom exemplo que nós temos, eu vou citar assim, o exemplo dos Estados Unidos. Lá de fato a gente tem uma educação integrada. Por quê? E quando vocês assistem os filmes aí, vocês percebem isso. A criança, ela desde cedo, a educação dela já passa por ter uma atividade física, ter uma atividade artística. Na própria escola, a criança tem tudo isso. E aqui nas nossas escolas, nessa educação de tempo integral, nós não temos isso. A educação de tempo integral ela é bem restritiva. O aluno ele chega às 7 horas da manhã e chega às 7 horas da manhã e fica até 5 na mesma escola, o mesmo ambiente. Muito provavelmente até na mesma sala. Na educação integrada, não. Na educação integrada, normalmente ela vai para um outro ambiente, aonde que ela vai ter uma atividade física, e essa atividade física ela não é só lúdica, ela é uma atividade física que caso essa criança tenha, ela tenha assim, como é que eu posso dizer, ela seja, vamos supor que ela seja ela tenha a habilidade de jogar futebol. Então, ela vai ser treinada para ser um jogador de futebol profissional. Vamos supor que ela tem a habilidade para ser um jogador de vôlei. Ela vai ser treinada para ser um jogador de vôlei profissional. Essa atividade que ela vai exercer não é uma atividade somente lúdica. E aí, quando eu fui apresentar isso para um amigo meu, ele me questionou, mas, poxa, Israel, como que nós vamos fazer para fazer isso aqui em Teoflotone? Aí entra a minha segunda proposta. Qual que é a minha segunda proposta? É a ressignificação dos espaços públicos. Aí eu dei para ele como exemplo aqui em Teoflotone o SESC. Por exemplo, o sistema ES ele praticamente acabou. E nós temos o SESC aqui em Teoflotone, que é um aparelho enorme. Dentro do SESC nós temos um campo de futebol, nós temos piscina, nós temos quadra, nós temos um ambiente onde é que dá para a criança ela aprender teatro, dá para ela aprender música, dá para ela aprender sobre pintura. Então, a educação integrada ela funciona dessa forma. Onde que você vai pegar, é óbvio, só abrir um parênteses aqui, que eu não vou pegar uma criança com 6 anos de idade e começar ela a treinar para ela ser um jogador de futebol lá com 17, 18. Não. Ela vai começar sendo treinada aos poucos. Aí quando chegar num determinado momento, sei lá, nos 10, 11 anos de idade, aí sim ela vai ser direcionada para essas coisas. Para ser um jogador de futebol, para ser um jogador de vôlei, para ser um ator, para ser uma atriz e assim por diante. Essa é a minha principal bandeira de campanha. É a educação integral e integrada. A segunda é a ressignificação dos espaços públicos. O que é? Eu expliquei a questão do SESC, né? Nós temos espaços públicos que hoje eu acho que são subutilizados ou quase... são subutilizados mesmo. Nós temos a Praça de Esportes aqui em Teoflotone. Nós temos o SESC, nós temos o SESI lá no São Jacinto, nós temos o Expo Minas. O Expo Minas, para quem não conhece, nunca foi lá, é um ambiente perfeito para uma série de coisas, uma série de práticas, seja esportivas, seja artísticas. Nós temos o internato rural. O internato rural, mas como que seria utilizado? Se uma criança ela não se vê
como um jogador de futebol, um jogador de, como um esportista e nem como um artista, a gente pode pegar essa criança e começar a integrar ela aos serviços do campo, levar ela para ser um zootecnista, para ser um veterinário, ou aos serviços da cidade mesmo. Ela vai ser um mestre de obra, ela vai ser isso tudo, eu falei. Muito pensando assim, na idade. Eu não tenho como pegar uma criança de 9 anos e colocá-la para aprender sobre como ser um engenheiro, não. Óbvio que não. Mas eu posso pegar essa criança e deixar ela ali, ter uma prática no campo, ter uma prática. E assim, aos poucos, ela vai se adaptando. Primeiro, o projeto da educação integral e integrada e a ressignificação dos espaços públicos. Meu terceiro projeto é a criação de um centro esportivo. Se vocês forem reparar, todos os meus projetos, eles têm uma sequência. Um começa na deixa do outro. Não são coisas desconexas. Um começa na deixa do outro. Então, por exemplo, dentro dessa questão do centro esportivo, nós temos uma área, e aí eu já tive contato com alguns profissionais da Universidade Federal e eles me garantiram isso, que quem conhece a Vila São João, a Vila São João não, menti, a Vila Esperança e a Universidade Federal, sabe que há uns 8 anos atrás, nós tínhamos um campo de futebol na Vila Esperança. Aí esse campo eles acabaram com ele para a criação de um acesso para a Universidade Federal. Só que o campo hoje ele é dentro da Universidade Federal. E um dos profissionais da Universidade Federal, ele me garantiu que, caso a prefeitura tenha interesse de fazer uma praça de esportes, a universidade cede esse espaço para a prefeitura. E aí, qual que é a minha ideia dentro desse centro esportivo e dentro daquele espaço que nós temos ali na Vila Esperança, na UFVJM? Uma pista de atletismo. Não só uma pista de atletismo, um centro de atletismo. Porque assim, se a gente for reparar, Teófilo Otoni deve ter assim, só dentro das escolas municipais, e esse projeto meu, a educação integrada, é óbvio, é para as escolas municipais, mesmo porque a prefeitura ela não tem autonomia sobre as escolas estaduais. Mas o centro esportivo, não. O centro esportivo, ele transborda as escolas municipais. Então, por exemplo, nós podemos ter alunos das escolas estaduais dentro desse centro esportivo. Então, a gente pode ter alunos das escolas estaduais ali trabalhando com a questão do atletismo. Nós podemos ter... E, caso seja interessante, tanto para o estado quanto para o município, nós podemos também trazer os alunos das escolas estaduais para integrar dentro dessas atividades que serão realizadas pelas escolas municipais. É igual eu disse, nós não podemos deixar que aparelhos igual o SESC, o SESI, a Praça de Esporte, fiquem ali sendo subutilizados. Entendeu? Então nós temos que fazer com que esses espaços, eles tenham um outro espaço assim, muito interessante que subutilizado, o Clube Palmeiras. Israel, mas como que vai fazer para trazer esses ambientes para a escola ou para a rede municipal de ensino? Isso tudo pode ser negociado. Eu acho que um clube está lá parado, sendo subutilizado, por que não ceder ele para o município? O município vai cuidar dele. E no final de semana, isso pode ser utilizado pela população em geral, ou as pessoas que já são sócias daquele clube, né? E aí eu vou entrar na outra. Então já falei, qual que é o primeiro? É a educação integral integrada. Centro esportivo, ressignificação dos espaços públicos. Essa ressignificação dos espaços públicos e o uso democrático desses espaços é importantíssimo para nós. O próximo projeto é o esporte amador. O esporte amador é algo que a gente tem que abraçar e nós não podemos deixar que ele caia no ostracismo ou que ele fique relegado a um bairro ali, outro bairro ali e afastado. Não, a gente tem que fazer com que esses bairros, o esporte amador, ele tenha nós já temos a Liga Desportiva aqui de Teófilo Otoni. Só que a Liga Desportiva, ela basicamente mexe com o futebol.
Nós temos que trazer essa liga ou criar um conselho, talvez o conselho seja mais importante, e que o conselho ele vá, de fato, a atuar nessa área. E aí a gente tem a questão lá do centro esportivo. O centro esportivo ele pode ser um outro ambiente que vai integrar o esporte amador. Porque assim, nós temos aqui aquela pista ali do Ipiranga ali, aquilo ali fica repleto de pessoas. Muitas daquelas pessoas ali, se tivesse uma pista atlética perfeita, tipo assim, toda certinha, era perigoso essas pessoas todo final de semana fazer um campeonato. E é justamente isso que a gente tem que fazer, integrar a sociedade, fazer com que a sociedade, uma coisa bacana, faça um parêntese em tudo. Nós estamos vivendo uma pandemia. Como que nós vamos fazer pós-pandemia? Porque eu tenho mais de 10 dias que não vejo minha mãe. E eu acredito que muitas pessoas estão também nessa situação. Então, como que nós vamos fazer para nos reunir novamente? Nós teremos que ter práticas esportivas, artísticas, todas essas coisas para nos unir novamente. E aí vem a quinta. A primeira é educação integral e integrada. Segunda, ressignificação e uso democrático dos espaços públicos. Terceira, o centro esportivo. A quarta, o esporte amador. E a quinta, turismo esportivo. Turismo esportivo. O que é o turismo esportivo? O turismo esportivo é algo que já acontece em Teoflotone, mas como eu disse, muito segmentado. Nós, por exemplo, esse final de semana mesmo, nós vamos ter uma corrida de bicicleta. Eu participo do grupo e eu vejo que vai vir pessoas de Ladainha, vão vir pessoas de Novo Cruzeiro, vão vir pessoas de Ataleia, vão vir pessoas de Nanuque, de Carlos Chagas, tá vindo pessoas até de Teixeira de Freitas. Então essas coisas poderiam acontecer com muito mais frequência. Eu sei que elas não estão acontecendo agora justamente por conta da pandemia, mas eu tenho até conversei com ele, ele me permitiu usar o nome dele e os projetos que ele usa. É o William. O William ele tem um projeto de um trekking que ele tem 6 etapas. Ele faz uma corrida de aventura, ele faz algumas atividades de bicicleta. Nós temos Gilberto Gouveia também, que já fez muitos eventos. Todas essas pessoas, os eventos que elas promovem são acanhados. Por quê? Porque não existe uma promoção disso. Então o que a gente tem que trabalhar? O turismo esportivo e promover o turismo esportivo. Porque o turismo esportivo ele é diferente do turismo de eventos esportivos. O turismo de evento esportivo, vamos supor, igual tem a Olimpíada. Aí vai todo mundo lá, iria, né? Não foi? Todo mundo lá para o Japão acompanhar as Olimpíadas lá. Não. O que nós queremos é trazer as pessoas que vão acompanhar e também as pessoas que vão participar desses eventos. Se a gente conseguir fazer essas 5 coisas, olha que bacana. Educação integral e integrada. Ressignificação e uso democrático dos espaços públicos. O centro esportivo aqui na Universidade Federal. O esporte amador. Abraçar de fato o esporte amador. E quando eu digo esporte amador, eu não quero dizer só futebol. Eu quero falar do futebol, eu quero falar do ciclismo, eu quero falar do vôlei, eu quero falar do handball. Nossa cidade tem vários títulos do handball. Eu quero falar de xadrez, eu quero falar de tudo. Até desses esportes eletrônicos. Se a gente conseguir montar um ambiente aqui, onde que nós tenhamos uma etapa, por exemplo, de um campeonato desse de CSGO, que é o Counter-Strike. A gente pode fazer isso e isso é bacana, vai trazer pessoas para a cidade. Isso vai trazer pessoas para os hotéis, vão ser pessoas... E isso vai fomentar a cidade. Esses são os 5 pilares da minha campanha. Eu estou programando um esquema direitinho, um projeto bacaninha para deixar lá no Facebook. Eu vou até pedir que todos aí compartilhem o Facebook, que é Israel Jardim, pré-vereador Israel Jardim. O meu Instagram aconteceu um problema, inclusive essa live ela deveria ser no Instagram, mas como aconteceu esse problema, ela está sendo aqui no Facebook.
e assim por diante. Eu queria abrir um parênteses que eu quero apresentar minha princesa. Posso? Você traz ela aí pra gente aí, Fran, por favor? Pode ser que ela vá dar uma escamada, porque ela tá sentindo cólicas. Tem algumas pessoas que eu tô vendo que elas estão na live aí e elas ainda não conhecem, mas ela tá vindo. Pois é, eu tô vendo. Ela tá vindo, olha ela chegando aqui, ó. Ô, Josh. Ai, que menina bonita. Não para de olhar pra mãe, não. Olha ela aí. Ih, olha lá, pai, você lá, ó. Olha lá. Achou ela. Ah, não achou não, achou a mãe. Olha ela. Vem cá também, você. Dizendo ela que não tá arrumada, não. Mas ó a Alice aí. Ah, tá, eu não apresentei ela. Alice Dias Jardim, minha princesa. Não para de jeito nenhum. Espoleta. Isto. Tchau. Ih, vovó tá aí, vovó tá te vendo. Tem muita gente, ó, Tati aí. Dá um sorriso pra ela aí. Ela é desse jeito mesmo. Vamos ver. Opa! Vamos lá. Vocês me desculpem a suadeira, é que acontece mesmo. Eu queria ver assim. Eu vou abrir para algumas perguntas. Tem gente que tá aqui. Tem o Matheus, tem a Tati. Tem muitas pessoas aqui. Tem o Nardelli. Vamos lá. Quem tem alguém a fim de fazer alguma pergunta? André tá aqui na live. André, eu não falei com você, mas eu vou falar de você aqui agora. André é uma pessoa muito importante dentro dessa questão da educação integral e integrada. Ele tem um centro de teatro. Ele é professor de teatro. E é igual eu falei, dentro dessa questão da educação integral e integrada, nós podemos trazer vários desses profissionais para atuar nessa área. Por exemplo, André mesmo é um desses. Eu tenho outros, amigos meus que são professores de artes marciais e assim por diante. Todas essas pessoas que a gente puder, lembrando sempre que essas crianças elas vão estar voltando para a escola depois de quase um ano sem aula e dentro de casa. Então, se eu pegar essas crianças, se nós, no caso, né, nós pegarmos essas crianças e jogarmos e colocarmos elas dentro de uma sala de aula sem que elas estejam, ou que a sala de aula esteja preparada para recebê-las, nós vamos ter uma evasão muito grande. Porque lembrando que elas não... Porque, para mim, ficar um ano sem fazer algo é tranquilo. Nós já temos uma certa idade, né? E eu ficar um ano sem fazer algo é tranquilo. Quando eu voltar, eu consigo reequilibrar dentro daquela rotina. Uma criança com 8 anos talvez não seja dessa forma. Eu tenho uma de 13 anos aqui dentro de casa e assim eu percebo que para ela aquele modelo fixo talvez não seja o suficiente. Nós vamos ter que criar um novo paradigma. E é aí que entra a questão da educação integral e integrada. Nós temos que... Por que ela é integral? Porque ela vai fazer o cidadão, ela vai formar o cidadão desde os 6 anos de idade até os 60, 70, até enquanto ele estiver vivo. E integrada, por quê? Porque nós vamos integrar a sociedade, nós vamos integrar os diversos segmentos do município dentro da educação. Nós vamos educar o teatro, nós vamos tentar trazer os esportes. E não só isso, a gente pode fazer todas essas coisas, entendeu? Eu queria que alguém fizesse alguma pergunta, porque o que eu tô falando e tô meio eufórico, né? A primeira vez que eu tô fazendo uma live. Tem alguém que possa me fazer uma pergunta aí? Deixa eu ver. Edinalva, Carlos. Carlos é uma pessoa que tem boas perguntas. Faz uma pergunta aí, Carlos. Nardélio, Alice.
Basti, Tia Bá, né? André, outro dia eu passei lá no... Eu vi que agora vocês estão de casa nova, né? Eu não sei há quanto tempo, que eu tô meio assim... Mas eu achei bastante interessante lá a remodelação lá, né? Em frente à casa Emaús. Vamos lá. Quem é que pode? Faz uma pergunta aí, alguém? Então eu vou perguntar, pedir para Franciane. Franciane, você tem alguma pergunta sobre esses 5 projetos? Ah, tá. O melhor... Igor fez uma pergunta aqui. Falar do melhor aproveitamento dos espaços. Igor mora lá no... ali perto da padaria alemã. Para quem não conhece, é na Júlio Haueser. Próximo da casa de Igor, tem um espaço que poderia ser bem utilizado. Que é um campo, uma área lá no Tabajaras, que era um campo de futebol. E nossa cidade tem, eu estava fazendo uma pesquisa dentro do plano diretor, tem vários ambientes desses. Vários ambientes que estão lá jogados e não tem utilidade nenhuma. E nós poderíamos trazer esses ambientes também para essa ressignificação dos espaços públicos. Vou falar novamente dessa ressignificação e o uso consciente dos espaços públicos. O Sesc é um lugar que tem um aparelho enorme parado, o SESI, a Praça de Esportes, todos esses espaços, o Clube Palmeiras, todos esses espaços estão subutilizados, tá? Subutilizados mesmo. Eles foram criados com um intuito e eles não estão atendendo a outro intuito. Quem acabou de dar um like aí foi Gilberto Gouveia. Gilberto Gouveia é uma pessoa muito importante dentro dessa questão do turismo esportivo e do esporte amador. O Carlos perguntou, as atividades seriam no contraturno. Justamente, nós teríamos o turno seria ali a educação convencional. Eu acho que também poderíamos assim tentar readequar para o século XXI essa educação convencional. E o contraturno. Aí o contraturno nós iríamos... Vamos supor, tirar aquelas crianças ali do Maria Amália e levar lá para o Sesc. Ah, mas e como que seria feito esse transporte? A prefeitura, né, as escolas municipais, ela poderia providenciar isso, ou então, caso a prefeitura ela não tenha condições de assumir esse transporte, a gente pode fazer um sistema fraternal, onde, por exemplo, eu tenho um filho na escola municipal e eu posso pagar o transporte do meu filho, eu pago o transporte do meu filho, e aí aquela mãe ou pai que tem uma criança que não tem condições de bancar o transporte, eu dou uma ajuda. E de forma fraternal. É assim que funciona a nossa Previdência. O INSS funciona assim. Quem está trabalhando hoje, quem trabalhou há 30 anos e está aposentado hoje, recebe pelo que quem está trabalhando hoje paga. E assim por diante. E o interessante é fazer com que a escola ela concentre essas crianças para que essas crianças não evadam da escola, que essas crianças elas não se percam, porque assim, minha avó falava o seguinte, que a parte da tarde, o turno da tarde, ele é muito mais longo do que o turno da manhã. Então se a criança ela fica no turno ali de 7 às 11h30, aí 11h30 ela já vai para casa. No caminho da escola para casa, ela já tem um universo de coisas que pode atrair ela. Normalmente ela vai chegar em casa, os pais estão trabalhando, esse universo ele fica enorme. Então, se nós não tivermos algo que mantenha essa criança focada e livre de drogas, do tráfico, de todas essas coisas que são problemas, isso vai gerar um problema lá adiante. Então, nessas pesquisas minhas, eu li o seguinte, que nós temos que cuidar bem de quem vai cuidar de nós no futuro. E, por exemplo, quem vai cuidar de mim no futuro certamente é minha filha. Então, eu tenho que cuidar dela. Fazer o possível para que ela tenha uma boa educação, para que ela tenha uma boa formação. E quando a gente vai procurar a palavra educação no dicionário,
não quer dizer formação científica, ou teórica, ou técnica, não. Educação é a base para a vida. Sem uma educação bacana, eu não queria falar disso, mas olha o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é um momento onde nega-se a ciência. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um casal que em um barco ficou à deriva porque estava procurando o fim do mundo, porque para eles a Terra é plana. Olha que absurdo. Então, como que eu nego a ciência ao ponto de negar que a Terra é redonda? Eu, olhando para a Lua, para as fases da Lua, eu percebo que a Terra é redonda. O Carlos ele fez uma outra pergunta aqui. Isso aí é uma boa. A prefeitura de Teoflotone, ela está num imbróglio para refazer a licitação de transporte público. Isso pode ser, talvez, colocado lá, que uma das contrapartidas que a empresa que ganhar essa licitação vai ter que ceder para o município é o transporte dessas crianças. Ou se não colocar como contrapartida, colocar ali que ela faça esse transporte por um valor baixo, um valor que pague para ela, que pague ali o combustível, que pague a mão de obra daquele motorista ou do cobrador e assim por diante. Então, formas de fazer essa educação integral e integrada existem muitas. Muitas mesmo. O que nós não podemos é achar que investir em educação é coisa para segundo plano. Não. A educação é primeiro plano. E aí, igual eu estava falando para vocês, todos os meus 5 projetos, eles são basicamente integrados. Eu tenho primeiro a educação integral e integrada, o centro esportivo, aí eu tenho a ressignificação dos espaços públicos, aí eu tenho o esporte amador, que eu posso começar com o esporte amador desde os 17, 18 anos, ali no final do ensino médio, e eu tenho o turismo esportivo. Aí eu falei do centro esportivo. Eu posso também pegar a prefeitura, no caso, ou a Câmara, ou quem é que for que administrar aquilo ali, a gente pode pegar aquele centro esportivo e todo final de semana trazer pessoas de fora da região para participar daquilo ali. Aí vai ter a corrida, aí ali vai ter o lançamento de dardo, o lançamento daquela bolinha que tem que é bem engraçado. Mas isso tudo, se nós formos pegar, vamos imaginar a cidade de Teoflotone, não só esses 150 mil habitantes que convivem aqui, mas, por exemplo, quem está em Tambacuri, é como se Itambacuri fosse uma cidade satélite. Então essa pessoa, ela pode sair de lá e vir aqui treinar. Aí a cidade já não pode comprometer com esse custo dela. Ela vai, se o pai está lá em Itambacuri, ele percebe que o filho dele tem aptidão. Obrigado. Se ela percebe que o filho dela tem uma aptidão para jogar bola ou para ser um atleta, um atleta de atletismo, aí essa pessoa vai vir e vai trazer o filho dela para cá. Então vai fomentar ainda mais a cidade. E assim por diante. Esses são os 5 pilares da minha campanha, que é a educação integral e integrada, o centro esportivo, ressignificação e uso democrático dos espaços públicos. Essa ressignificação e uso democrático dos espaços públicos é algo que acho que deveria acontecer no Brasil inteiro. Mas Teoflotone é mais urgente, porque igual eu falei, nós temos muitos ambientes que estão subutilizados. Nós temos só do Sistema S, nós temos o SESC, o SESI, o SEST e Senat, que hoje está subutilizado porque não é mais utilizado da forma que era. Nós tínhamos diversos cursos e ainda tem, mas não é da forma que era. Nós temos o SENAC. O SENAC hoje eu acho que eles tiveram que transferir porque virou uma escola lá, o CEP. Mas tem o SESC, SESI, o SEST Senat, o SENAC. Então só aí nós temos 4 clubes grandes subutilizados. Nós temos o SESC, que é praticamente no centro da cidade. Tinha pousada,
tinha diversas modalidades esportivas, tinha teatro, que eu lembro que o André, ele era lá com Encena, tínhamos o teatro, tínhamos várias coisas lá. Não tem mais. O SESI é um clube enorme, o SESI tem um campo de futebol assim como o SESC, o SESI tem uma piscina, se eu não me engano ela é quase que olímpica, tem o Clube Palmeiras, então essa ressignificação e o uso democrático desses ambientes, desses espaços públicos é justamente isso. Nós temos ali também, ontem meu vizinho estava me falando sobre o Expo Minas. O Expo Minas, muito difícil o aluguel porque é muito caro, mas é um ambiente que está lá, fica parado, a manutenção dele acontece de qualquer forma, então por que não utilizar essas coisas, não fazer com que nossas crianças vá para lá tem um auditório lindo, maravilhoso, por que não colocar ali um piano, não colocar ali alguns instrumentos de corda e colocar professores, pegar os nossos professores da rede municipal e treiná-los para que eles possam atuar nessa área. Educação é investimento. Porque, ó, pra você ver, e vamos imaginar que a gente cria um centro desse aí. Daqui 5, 6 anos após a criação desse centro, a gente vai estar sendo de ponta. Aí, em vez de ter uma etapa do GENG ou do GIME aqui em Teoflotone, pode ser tudo aqui em Teoflotone. Imagina só que bacana a gente ter 2, 3 etapas do GIME, do GENG aqui na cidade, ter outras etapas de outros campeonatos, outras modalidades, porque a gente fica restrito ali à praça de esporte, que é o handball, o vôlei, o basquete. Tem outras coisas também, a gente tem que fomentar dessa forma, entendeu? Um abraço aí pra Renata, pro Henricão, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Minha mãe, Fátima, poxa, mostrando a netinha pra ela quase não viu, né? Zenalda, o Vinícius, né? Tem a Adriana Lima e assim por diante. Então eu falei primeiro, né? Educação integral e integrada, o centro esportivo, ressignificação dos espaços públicos, né? Ressignificação e uso democrático dos espaços públicos, o esporte amador é uma coisa muito importante, porque, ó, para vocês verem, uma das coisas mais interessantes que tem é que a pessoa que pratica atividade física regular, ela tem a probabilidade da própria Covid afetar ela de forma severa é menor. Então, e assim, praticar atividade física, esporte é fundamental. Eu até tô com minha blusa cheia das bicicletinhas, né? Eu amo bicicleta, gosto. Esse final de semana eu vou fazer um pedal longo, vai ser meu primeiro pedal de 3 dias, né? Com 100 km. Tem gente que vai achar um absurdo, mas é natural, é normal, assim. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou voltar para casa. Então, e o turismo esportivo? Vamos lá, voltando de novo. Educação integral e integrada, o centro esportivo, ressignificação e uso democrático dos espaços públicos, esporte amador e o turismo esportivo. Ó, para você ver, deixa eu só olhar aqui que aí eu vou falar. Ó. Deixa eu olhar que te fizeram uma pergunta aqui, só um minuto. E aí eu vou novamente pedir desculpa, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, eu vou fazer mais para explicar. Eu muito provavelmente eu irei destrinchar esses 5 temas, cada um tema em uma live, né? Vamos lá. O que se vê na política hoje é um cenário de muito pessimismo. Como levar o eleitor a recobrar o otimismo? Isso é muito problema. Assim, eu acredito que esse pessimismo com a política é culpa. Eu sou jornalista e eu vou assumir essa culpa, apesar de não ter culpa diretamente. Um pouco da mídia. Porque todas as vezes que a gente ouve falar sobre política na mídia, é só coisa ruim. A não ser dos escolhidos dela. A mídia ela tem uns 4 ou 5 escolhidos e esses 4 ou 5 escolhidos são blindados. Todos os outros são ruins, todos os outros são ladrões, todos são bandidos, todos são corruptos. E é só isso que ele fala.
Mas lembrando que ela blinda esses 4 ou 5 delas. E assim, eu sou pré-candidato a vereador pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, ele sofreu muito com isso. Houve um linchamento do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, de forma que não existe mais ninguém honesto no PT. E isso é mentira. Se hoje nós temos, igual mesmo, eu moro de frente da Faculdade Federal. Se hoje nós temos uma universidade federal com curso de medicina e curso de engenharia aqui em Teoflotone, é graças ao Partido dos Trabalhadores. E talvez tenha sido o Partido dos Trabalhadores quem mais... Talvez não. O Partido dos Trabalhadores é quem mais investiu justamente nesse setor da educação. Porque se a gente for pegar antes de 2002, nós tínhamos uma quantidade de universidades. Lula e Dilma dobraram essa quantidade de universidades. Se a gente for pegar antes de 2002, o FHC ele tinha acabado com as escolas técnicas. Lula e Dilma, o Partido dos Trabalhadores, eles voltaram com os IFETs, que é as escolas técnicas federais. É tanto que elas são federais, elas não são nem estaduais nem municipais, elas são federais. Então, se tem uma coisa que o PT fez foi valorizar a educação. E isso nós temos que continuar dentro dessa valorização. Não podemos perder essa e aproveitar, né, que houve uma vitória em cima do Fundeb, né? O Fundeb ele vai continuar. O Fundeb é o fundo que financia todas essas. O Fundeb é quem financia a educação básica, né? E aí agora aproveitar o que? A partir de 2021 vai progredir a participação do governo federal na educação. Isso é muito importante. Então, já que vai progredir, já que vai aumentar essa participação do governo federal, então nós temos que aumentar, criar espaços para que esse dinheiro seja investido. E a educação integral e integrada é uma coisa maravilhosa. Essa educação integral e integrada, dá um joinha para o Eric aí. O Eric é professor do Clotilde e também é sindicalista lá do Sindiúte. A educação integral e integrada é uma porta de acesso das nossas crianças para um futuro melhor. Não ter ou ter uma educação frágil igual ela tem sido colocada. A educação nos últimos anos ela é muito frágil, ela está muito frágil, ela perdeu muito espaço. E nós temos que recobrar esse espaço da educação. Porque a educação é a única forma de fazer com que uma pessoa se dê bem lá na frente. Porque uma pessoa que ela não tem uma educação, uma base boa, ela não vai ter um emprego bacana, ela não vai ter um salário bacana, ela não vai ter um rendimento bacana, ela não vai ter uma vida tranquila. E isso tudo impacta na sociedade em geral. Na sociedade em geral. Porque, por exemplo, se nós temos aí, vamos 100 pessoas estudando e essas 100 pessoas, a educação dela não é uma educação bacana, vão ser 100 profissionais medianos ou de medianos para baixo. Então a educação, lembrando, educação integral e integrada é diferente de educação de tempo integral. A educação de tempo integral é basicamente se aumentar o tempo da criança na escola. E a educação integral e integrada não é isso. Também, você vai aumentar o tempo da criança, mas não na escola. Você vai aumentar o tempo da criança em atividades que vá fazer com que a criança ela se eduque. Mas não só aquela educação do beabá, né? A educação em geral. Ela vai aprender a ser um cidadão melhor, ela vai entender dentro da educação integral e integrada que se eu jogo um papel na rua e aí chove, esse papel ele vai para a boca de lobo. Se ele não tampar a boca de lobo, ele vai ajudar a entupir a boca de lobo. Então vai ter uma enchente na minha rua. A criança, ela vai, desde cedo, ela vai ter essas dinâmicas ou essa recondução. Então a educação integral integrada,
eu vou até ler uma frase que está no meu projeto de governo. A educação integral e integrada é voltada ao desenvolvimento pleno do ser humano, partindo, é claro, de sua integração com os espaços, conteúdos e aprendizagens que se encontram dentro e fora da escola. Então não é só na escola que a criança ela aprende. Ela aprende quando ela vai praticar uma atividade física, ela aprende sobre disciplina, ela aprende que ela tem que respeitar o direito do outro, e isso tudo é muito importante, isso tudo faz parte da educação. Continuando, a educação integral assume um papel fundamental na superação das desigualdades sociais. É aquilo que eu falei. Então nós vamos ter crianças que quando elas forem adultos, elas vão ter condições de disputar no mercado de trabalho um espaço melhor, um espaço mais bacana. Então ter uma condição de vida melhor. Sendo auxiliadora na ampliação de horizontes, bem como a inserção de crianças, jovens e adultos numa sociedade mais justa. Aliás, a qualidade da educação é estratégia da redução das desigualdades socioeconômicas. Antes de fazer a observação, deixa eu ver o que é que a Ana Paula. Mandar um abraço para a Ana Paula também aqui, pessoa excelente, bacana, professora da Universidade Federal. Ela falou o seguinte, sem educação de qualidade, não teremos cidadãos conscientes dos seus direitos. Não teremos cidadãos que compreendam como funciona a política, a economia e a sociedade. A educação, Tia Bá, pode ser uma coisa que vai fazer com que a pessoa se interesse de novo pela política. Porque quando ela descobrir lá na escola que o candidato que ela elegeu é quem vai determinar se a rua dela vai ser uma rua bem calçada, se vai ter esgoto, se... Aí ela vai começar a se interessar. Eu vi uma outra frase bem bacana. Nós não nos interessamos por política, mas os nossos patrões se interessam por política. Se eu moro de aluguel, o dono da casa onde eu moro, ele se interessa por política. Por quê? Porque a forma como ele vai ter de manter o meu salário baixo é fazendo com que o político que apoia ele vote para que o salário mínimo não aumente. Ou então, para que o aluguel aumente e a condição não. Então, todas essas pessoas elas se interessam por política. A gente tem que continuar se interessando. Aí vamos lá, continuando lá no que a Paula falou. Não teremos um cidadão que compreenda como funciona a política, a economia e a sociedade. Precisamos de educação para termos uma sociedade que avance, que pense em políticas públicas de qualidade e construa uma sociedade que desenvolva o ser humano na sua integralidade. Perfeita essa colocação de Ana Paula. A educação integral e integrada é justamente isso, é fazer com que as nossas crianças, desde os 6 anos de idade, elas comecem a entender e cheguem lá nos 18, quando é que acaba o ensino médio, e vá para a faculdade e entendendo isso, que a minha atuação na política é que vai me tornar uma pessoa livre. Porque se eu não for atuante na política, e a política ela não é feita só do vereador, do prefeito, ela é feita na associação de bairro, ela é feita na associação comunitária. Então, é isso que vai fazer com que essas crianças elas entendam justamente isso, que a minha integração faz com que eu seja livre. E a minha condição de ser livre, ela só vai ser possível se eu for uma pessoa educada. Educada não só no sentido de não jogar o papel no chão, de conhecer meus direitos, de saber aonde eu posso ir, de entender que o político, ele não está fazendo um favor para mim, quando ele me recebe lá para eu falar... Ele está fazendo favor se eu chegar lá para pedir uma cesta básica. Isso não é função dele, não. Me dá a cesta básica, não. Mas se eu chegar com um projeto lá e falar assim, olha, fulano, eu preciso da minha rua seja calçada. E nós já temos aqui uma espécie de um mini projeto. Então ele não vai pegar aquilo ali e engavetar, porque ele sabe que se ele engavetar, eu vou estar lá na reunião para presenciar se ele colocou aquilo em pauta ou não. E assim por diante. O Carlos também falou... No caso, de vocês, os fazendeiros se interessam? Eu não entendi, Carlos, como assim os fazendeiros se interessam, mas aí você vai me falar que eu vou lá. A Paula fala, Paula é uma pessoa bacana e interessante e a gente já tem uma live programada justamente sobre essa questão. Porque a educação integral e integrada, ela não passa só pela escola, ela passa por um assistencialismo também. Porque... a criança, quando ela chegar... Uma outra coisa que eu também acho que a gente tinha que mudar. Eu faço essas observações assim,
mas Tatiane, ela é pedagoga, ela sabe o que eu tô, ela falou assim, ó, isso que precisamos de qualidade e qualificação dessas crianças, melhorando a sua educação e o seu socioemocional. Essa questão socioemocional é batata. Se eu tenho um socioemocional bacana, se eu consigo me colocar perante a sociedade, dificilmente uma pessoa ela vai conseguir me diminuir. Então eu conheço o meu espaço e eu faço com que eu exerça o meu papel em cima dele. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que a Ana Paula estava falando. Já existe municípios no Brasil que implementaram essa questão. Belo Horizonte tem algumas escolas, pelo menos tinha até 2018, algumas escolas que tinham essa educação integral e integrada. E aí a criança ela pegava ali o turno, né? Ela vai estudar o português, a matemática, a ciência, para não entender que a Terra é plana, a Terra não é plana, a ciência, a química, a física. E no contraturno, ali ela vai ter uma aula de dança. Se ela se interessar pela dança, ela pode ser uma dançarina, um artista, vai ter uma aula de arte, ela vai ter o futebol, vai ter isso de forma lúdica e também vai ter isso de forma comprometedora, porque, por exemplo, se o professor de educação física percebe que aquela criança que está ali jogando lá, ela consegue ser um atleta, é lógico que a gente vai investir nessa criança, entendeu? Porque quando essa criança estiver igual a gente tem o Fred a todo momento ele está falando o nome de Teoflotone, tem coisa mais interessante, o cara está lá na França e está falando o nome de Teoflotone, o cara está no Rio de Janeiro falando o nome de Teoflotone, e assim por diante. E quanto mais dessas garotos propagandas nós tivermos de Teoflotone, melhor. Teoflotone tem que voltar. Eu me lembro que nos finais dos anos de 1980, Teoflotone era a quinta cidade mais interessante, mais economicamente de Minas Gerais. Hoje a gente é a 30ª ou 40ª, não sei o que lá. Então a gente tem que retomar isso, a gente tem que... Porque nós temos que voltar a ser protagonistas dessa nossa região e até mesmo no estado, ter um protagonismo bacana no estado. A gente já está chegando perto de 1 hora de live e eu ainda também não quero comprometer muito não. Então eu vou finalizar, vou começar a finalizar e eu vou ler algumas coisas aqui sobre a ressignificação e a ocupação democrática dos espaços públicos. Para você ver que bacana que é essa questão da ressignificação e da ocupação democrática dos espaços públicos. Ocupação de espaços públicos, como se sabe, é uma estratégia primordial para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Pessoas nas ruas tornam a cidade mais segura, mais viva e mais democrática. Então, se nós termos, e isso tudo, pessoal, lembrando pós-pandemia, e tomara que essa vacina venha logo, porque ninguém aguenta mais. Ficar dentro de casa, ficar trancado, ninguém aguenta mais mesmo. Então, assim, se nós temos, igual aqui no meu bairro, funcionários, tem uma praça, se eu posso ir lá para a praça com a minha filha brincar lá, vão ter outros pais com outros filhos lá. Os meus filhos vão interagir com aquelas crianças lá e eu vou interagir com aqueles pais. Então, eu vou discutir sobre o futebol? Mas eu também vou falar sobre o bairro. Vou falar, olha, tem coisa no bairro que está acontecendo e isso e aquilo. Então, a cidade, o meu bairro ele vai se tornar um lugar mais seguro, mais sociável, porque todos nós vamos interagir. Vamos continuar aqui a lida aqui, ó. Pessoas nas ruas tornam a cidade mais segura, mais viva e mais democrática. E quando esses espaços são receptivos à realização de atividades culturais, o resultado é ainda melhor. Então é igual eu falei, se eu tenho o SESC e o SESC ele é receptivo para a sociedade em geral, vamos supor, se aqui no meu bairro tem uma praça, e aí aqui o pessoal daqui do bairro eles se juntam e criam um grupinho de teatro. E aí a gente faz dentro da cidade uma apresentação geral de teatro. E aí a gente leva as crianças daqui para fazer a apresentação de teatro lá. Olha que bacana. Olha a continuação.
E quando esses espaços são receptivos à realização de atividades culturais, o resultado é ainda melhor. Vou fazer outra observação aqui. O Expo Minas. Normalmente, aqui em Teoflotone, nós utilizamos a Praça Tiradentes para que sejam realizadas todas as atividades culturais. Eu, particularmente, sou contra. Por quê que eu sou contra? Porque a Praça Tiradentes, se eu tenho ali vamos supor, a festa junina, que acontece todo meio de ano. A festa junina ela não acaba 10 horas da noite. Ela poderia ser realizada lá no Expo Minas. Ela poderia varar à noite, sem problema, com shows, assim como é feita. E isso não incomodaria ninguém. E estaria num ambiente lá, que é o Expo Minas, que é um ambiente mais seguro, mais fácil de se controlar, aonde que, por exemplo, nós teríamos menos prejuízos, porque lá não vai ter porta de loja para ninguém quebrar, lá ninguém vai sair urinando e assim por diante. Desculpa a palavra aí, mas é assim mesmo. E isso acontece. Vamos continuar aqui, ó, na leitura aqui, ó. Praças, parques, bibliotecas. Teoflotone precisa de uma biblioteca pública decente. E isso faz parte da questão da educação integral e integrada. Milena, a minha enteada apareceu aí. Cheguei, Mila, aparece aqui. Você já apareceu mesmo a cabecinha lá. Aí ela aí, dá um tchauzinho pro pessoal. Franciane não quis porque eu não sei, mas ela vai aparecer. Praças, parques, bibliotecas, teatros e outros equipamentos de lazer e cultura ajudam a moldar o perfil de uma cidade. Então, por exemplo, se o Sesc, vamos esquecer um pouco o Sesc, o Expo Minas. Se o Expo Minas ele fosse mais acessível para esses eventos culturais, seria muito mais interessante, porque até controlar uma briga, caso haja, lá no Expo Minas é mais fácil. E assim por diante. Ó. Quando a sociedade abraça essas causas, todos ganham. A cidade fica mais viva e o povo fica mais culto e feliz. Portanto, temos de destacar a importância de cada vez mais reforçar ações e medidas de incentivo à ocupação das cidades. Será somente com a participação plural em todos os espaços públicos que teremos uma cidade mais democrática, participativa e desenvolvida. Desenvolver Teoflotone passa por educação integral e integrada, ocupação democrática e ressignificação dos espaços públicos, a criação de um centro esportivo, apoio irrestrito ao esporte amador e o turismo esportivo. Esses são os 5 pilares da minha campanha e são, do meu ponto de vista, e assim, eu como professor de filosofia não sou filósofo, mas como professor de filosofia eu tenho uma capacidade de analisar diversas situações. E isso é uma das coisas que eu consegui através das minhas análises. Entender que esses 5 pilares, eles movimentam de tal forma a cidade, que a cidade ela vai ser uma cidade muito melhor no futuro. E assim, eu conto com todos vocês. Esse período que nós estamos é um período de pré-campanha, então eu não posso pedir voto, eu não vou pedir voto para vocês, mas eu peço que vocês acompanhem as minhas lives, acompanhem a progressão da minha campanha e, se possível, traga outras pessoas também. Porque a movimentação de todos ela é muito importante. Tá joia? Pessoal, eu vou meio que assim de supetão, eu vou finalizar essa live, mas é igual eu falei, eu já vou deixar aqui o combinado que na próxima quarta-feira eu farei uma live com a Sabrina Brown. A Sabrina Brown ela é também pré-candidata a vereadora lá em Belo Horizonte. E a live que eu vou fazer com ela é sobre como fazer uma campanha política. Porque assim, eu identifiquei coisas bem interessantes. Aos poucos eu fui falando com as pessoas que eu sou pré-candidato e tal. E aí tem gente que já chega te cobrando uma coisa, já chega te pedindo dinheiro, já chega te pedindo. E não é assim que funciona. Isso é extorsão. Não é isso que nós devemos fazer para um vereador. Porque se eu for pensar assim, ou então nós vamos todos pensar dessa forma. Se todo mundo que me pedir dinheiro ou der dinheiro, eu vou ter que recuperar esse dinheiro de alguma forma. E se eu for eleito, como que eu vou recuperar esse dinheiro? Através de corrupção. E é justamente isso que a gente tem que combater.
A gente tem que fazer com que os políticos, eles sejam justos, mas não uma justiça onde que eu vou dar para uma pessoa uma cesta básica e depois eu vou tomar ali através de uma votação, pedir um dinheiro para que eu recupere esse dinheiro. Isso tem que acabar. Isso a gente tem que acabar. Então, e é igual eu falei, só com a educação que a gente vai entender que político não é para dar nada a ninguém. Político é para fazer o bem coletivo. O político ele tá ali para estruturar o bem da coletividade. Tá joia, pessoal? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência, pela atenção aí. E aí eu já vou convidar vocês para o dia, deixa eu conferir aqui, dia 16, às 20 horas, uma live com Sabrina Brau. Eu já vou fazer o convitinho, vou deixar para todos vocês aí, vou deixar e tal, enviar para vocês. Dar um abraço para a Vanilda também, Vanilda é lá de Marambainha. Um abraço para todos, uma boa noite a todos, obrigado pela atenção de novo, desculpa aí a falta de jeito, falta de tato com isso, mas a gente aos poucos vai se aprimorando nisso, tá bacana? Outra coisa, eu desde o começo eu esqueci de me apresentar. Eu sou Israel Jardim, né? Eu sou professor de filosofia, também sou professor de português, mas como o português é uma língua muito complicada, e normalmente para eu dar aula de português eu teria que dar essa aula de português para os anos iniciais, e os anos iniciais, que é aquelas crianças que estão com 11, 12, eles requerem uma atenção muito grande, e aí eu me vi não sendo portador dessa atenção para eles, então eu abandonei essa questão do português, então eu só trabalho com a filosofia lá no ensino fundamental, ou melhor, no ensino médio, né, que já são adolescentes de 15 a 18 anos. Sou jornalista também, sou filho da Maria de Fátima, que já me mandou uns 4 abraços aí. Sou casado com a Franciane, sou pai da Alice e agora sou pai também da Milena, né? E assim por diante. E aí eu tô aqui à disposição, sempre que vocês puderem eu vou deixar nos comentários também meu telefone, que é o telefone da minha campanha, vou deixar o WhatsApp da campanha, vou deixar o Facebook e o Instagram, e participem da minha campanha, levem adiante, das próximas lives participem também, agradeço vocês todos, tá? Um beijão a todos, fiquem com Deus, sucesso para todos nós.